Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Estou aqui com o meu grande amigo Romeu Lacerda, amigo de longa data, né? Fizemos MBA junto. E sabe aquele amigo que te enche de orgulho, que você vai acompanhando a carreira do cara e todas aquelas suas intuições sobre o quanto o cara era fera vão se materializando? Pois é, o Lacerda é isso, um grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer quando a gente estava fazendo o MBA junto na USP e que vem trilhando uma carreira belíssima aí nos últimos anos, nas últimas décadas, para falar a verdade. E hoje o Lacerda é o presidente da Mondelez para a Europa Ocidental, né? Acumulando, pelo que eu entendi no seu LinkedIn, Lacerda, acumulando a posição de presidente da área de biscoitos e da Europa como um todo, é isso? Na verdade, Yuri, bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui contigo, também é uma alegria muito grande ter visto a tua carreira, como você vem se desenvolvendo. Você já era uma referência durante o MBA e continua uma referência, certamente para mim, imagino para muitos dos nossos colegas que estudaram junto conosco. Mas, Yuri, hoje em dia a minha responsabilidade é sobre Western Europe, são 7 países dentro da Mondelez. Então, para sumarizar para você, é basicamente a França, Itália, Grécia, Holanda, Bélgica, Portugal. Ok? Essa é uma área de faturamento aí em torno de 3 bilhões e 500 milhões de dólares por ano. Né? Nós temos aí mais ou menos 7.500 funcionários nessa área de abrangência da Mondelez. Tá? Então, basicamente, essa é a minha responsabilidade aqui na Europa. Que legal. Eu imagino como seja agitado e interessante o seu dia, Lacerda, seu dia a dia, né? E o nosso bate-papo aqui, Lacerda, é para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir de uma pessoa que tem uma carreira tão legal quanto a sua, sobre como é que foi sua trilha de desenvolvimento e o que você pensa sobre desenvolvimento, como é que você atingiu a excelência e como é que as pessoas que trabalham com você buscam a excelência. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você aprende? O foco aqui do nosso bate-papo é aprender e se desenvolver. Como é que você aprende? Onde é que você busca, ou ao longo da sua carreira, como é que você vem buscando informações e quais são os ingredientes aí para você se desenvolver? Olha, Yuri, essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que eu trato muito com o pessoal do meu time, na verdade. É uma questão chave na carreira de qualquer um. Eu diria que a primeira coisa, o mais importante de tudo, é você ter um autoconhecimento sobre você mesmo. Você entender quais são os seus pontos fortes, quais são as suas oportunidades de desenvolvimento e também aquilo que você gosta. Isso é fundamental. Se você não se conhece a si mesmo, é muito difícil que você estabeleça seus objetivos de futuro. E a gente não deveria levar isso de maneira muito tranquila. Isso é uma pergunta super importante, super séria, né? Demanda de tempo e esforço para poder entender. A partir daí, Yuri, a outra coisa que para mim é muito importante é você estabelecer qual é o seu norte, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo de carreira e de vida. Já tem aquela frase famosa naquele livro e filme Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho pode te levar lá. É verdade. Então é muito importante você ter esse norte definido, né? Se conhecer a si mesmo, na sequência você ter o norte definido. A partir daí, Yuri, uma coisa fundamental é ter curiosidade, né? Você querer aprender coisas novas. Você está interessado por novas competências, por novos assuntos, por novos temas, novas metodologias. Esse é um mundo em constante evolução. Né? Como é que se diz aquele nome VUCA? Né? Um mundo em alta volatilidade, um mundo muito incerto, um mundo muito complexo e tudo mais. Isso vai continuar pelo futuro afora. Se a gente não tiver constantemente com essa curiosidade, essa fome de aprendizado, com certeza a gente não vai ter sucesso na vida. E, finalmente, Yuri, complementando, é muito importante que a gente tenha agilidade. A gente pode também mencionar como palavra flexibilidade ou mesmo adaptabilidade. Isso é muito importante.
né, a gente tem esse growth mindset e não um fixed mindset, né, para poder navegar essa mudança das condições da vida, dos métodos, das empresas e seguir adiante. Se a gente tiver, Yuri, esses 4 componentes em mente, sempre presentes conosco, eu tenho certeza que a gente, como qualquer outra pessoa, pode continuar crescendo, se desenvolvendo e chegar aonde essa pessoa quer. Muito legal. E nessa tua jornada, né, em busca desses 4 elementos aí, teve alguns momentos, ou eventos, ou cursos, ou livros, ou oportunidades marcantes que mais te marcaram em termos de aprendizado? Em que momentos você sentiu, né, através de que instrumentos, a leitura, ou o curso, ou através de que instrumentos você sentiu que você deu saltos de desenvolvimento? Né? Aonde estão os pontos-chave aí de desenvolvimento da sua carreira que te chamaram a atenção? Olha, Yuri, em primeiro lugar, para mim, foi quando eu fui exposto a zonas fora do meu conforto. Então, por exemplo, quando eu movi de país, né, de um país para outro, eu tive que aprender rapidamente numa nova cultura, tive que me adaptar, sair fora da minha zona de conforto. A segunda, eu tinha uma carreira muito longa dentro da área de vendas e eu fui transferido para a área de marketing. Né? Um novo jargão profissional, novas ferramentas, tá? Sai completamente da minha zona de conforto. Terceiro momento muito importante, quando eu peguei um negócio para fazer um turnaround. A minha experiência era muito mais na área de crescimento contínuo e tudo mais. Não, você vai lá e tem que fazer o turnaround. Por que isso, para mim, foi um momento importante, Yuri? Porque ele faz com que você busque maneiras diferentes de trabalhar. Você expande o teu conhecimento on the job. Tá? Uhum. Então, esse eu também recomendaria muito para as pessoas procurar alguns momentos na sua carreira onde elas vão estar realmente sendo colocadas fora da sua zona de conforto. Porém, Yuri, a gente não vive só de desafios profissionais, a gente precisa também se educar, a gente precisa se instruir, é importante que a gente obtenha um ferramental novo. Tá? Uhum. Então, a atualização constante, para mim, me ajudou bastante. A cada 5 anos, mais ou menos, fazer um curso importante é algo que traz essa oportunidade para a gente. Nós fizemos junto um MBA, não é? Além disso, eu busquei, a cada par de anos, a cada 5 anos no máximo, fazer um novo curso, é? Que me mostrou um ferramental novo, me colocou em contato com um outro network de pessoas, é? E me fez ver com outros olhos a vida, é? Pelo menos a vida profissional. Por último, Yuri, o que eu gosto muito é de ler. Assim como você, a gente olha essa biblioteca maravilhosa atrás de você aqui, não é? Mas os livros, eles abrem uma janela para o mundo, não é? E a gente sai daquela zona de conforto que a gente tem, uma vez mais, e consegue ver como outros pensadores enxergam o negócio, como outros pensadores enxergam a vida. Não é? O importante do livro não somente é você ler por ler, mas sim você refletir sobre o que está por detrás do que o autor fala, não é? Então, essas são as 3 maneiras, Yuri. Você saiu da tua zona de conforto na tua carreira, seja onde quer que você trabalhe. Em segundo lugar, buscar alguns cursos de complementação onde você possa continuar aprendendo. E, em terceiro lugar, você ser um ávido leitor. Muito legal. Lacerda, com relação a aprender através da experiência, né? O que a gente percebe e o que a gente tem estudado, o que os experts em aprendizado humano têm estudado, é que existem algumas condições especiais nas quais a experiência te traz aprendizado. E tem gente que passa pela experiência e não retém nada, né? Sim. Tem até um autor, o cara chama Anders Ericsson, que estudou o que ele chama de prática intencional e prática deliberada, que é esse movimento de praticar aprendendo. Você consegue identificar elementos nesses momentos em que você estava vivendo essas experiências desafiadoras que não deixaram esses momentos serem simplesmente passagens da sua vida e trouxeram conhecimentos? Ou seja, como é que você transforma, esse é um grande desafio, né? Como é que você transforma experiência, prática, em conhecimento aplicável para as outras fases da sua carreira? Você identifica algum elemento nesse sentido? Olha, Yuri,
A primeira questão que eu acho que é importante é essa questão do ferramental. Né? Na medida que você entra numa área que você não conhece, é entender quais são as ferramentas que funcionam dentro daquela área. Por exemplo, no meu exemplo de vendas, como construir uma marca, como desenvolver essa marca, como se comunicar com o consumidor, como transformar toda essa história junto ao consumidor para os seus clientes, é algo que eu tive que aprender. Então, tem um ferramental básico que está colocado ali. Então, é importante que a gente tenha consciência de que a gente não tem esse ferramental e buscar outras pessoas com quem a gente possa aprender nesse momento. Então, para mim, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, Yuri, é que a gente sistematiza esse conhecimento. Para isso é importante refletir. O que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? O resultado vai para a direita ou para a esquerda, por quê? Na medida que você sistematiza isso na tua cabeça, que você reflete o porquê disso tudo, isso se transforma em um ferramental que você pode aplicar em outras situações. Perfeito. Então, acho que esses são os dois elementos importantes. Por último, Yuri, tem uma questão muito importante que na nossa carreira, na carreira de todos nós, que é identificar naquilo que nós somos muito bons, que a gente tem proficiência, que a gente gosta de fazer, e aquilo que a gente não é tão bom. E valorizar esses pontos fortes, procurar crescer nesses pontos fortes para que a gente seja um expert, para que a gente seja uma pessoa que seja referência naquela área. E isso é que vai fazer a diferença na nossa carreira versus as demais pessoas que nos circundam. Que legal. Como é bom ouvir isso de uma pessoa que está liderando tanta gente, né? Ouvir essa sua preocupação em focar no que as pessoas têm de melhor. Muito legal. Agora, você falou de uma coisa interessante, Lacerda, quer dizer, sistematizar, racionalizar o que você viveu para que isso se incorpore no seu dia a dia. Você faz isso de uma maneira sistemática, ou seja, você tem um período do dia, um período da semana, onde você para refletir, você tem pessoas com quem você conversa para refletir sobre os seus aprendizados. Como é que você faz essa transição, né, do conhecimento tácito para o conhecimento explícito? Tem alguma metodologia ou simplesmente vai acontecendo? Você toma nota? Como é que você faz isso? Na minha maneira de ver, a primeira questão é uma reflexão individual. Você precisa parar um par de horas por semana para entender aquilo que aconteceu e fazer as suas anotações. Porque, claro, a nossa memória também ela não é totalmente elástica, não é? Por que as anotações são importantes? Porque você pode depois voltar e consultá-las ao longo do tempo. Qual é a situação que você viveu, o que aconteceu e assim por diante. O segundo elemento é uma reflexão dentro do time, Yuri. Porque, claro, muitas vezes a gente tem uma visão unidimensional. A gente não vê todos os ângulos. A gente também não é um especialista em todos os detalhes. Quando você se reúne com o time, você acaba ouvindo reflexões diferentes da sua, que constroem sobre o seu argumento, e você constrói sobre os demais. Muito legal. Então, isso ajuda bastante. Por último, Yuri, uma questão fundamental, o processo de aprendizado, ele acontece não só nas situações onde você conseguiu realizar o projeto com sucesso, mas muitas das vezes quando você não conseguiu, quando você falhou. E aí a grande vantagem da falha é quando você para pensar e você aprende sobre aquilo que não aconteceu da maneira como você esperava. Legal. A gente aprender a utilizar os momentos de não sucesso, os momentos de falha, é tão importante quanto a gente sistematizar o conhecimento que vem dos momentos de sucesso. Que legal, muito legal, Lacerda. Agora, você falou sobre os livros, né? Que ao lado de sair da zona de conforto e dos cursos, são as ferramentas que você usa aí para se desenvolver. Como você disse, eu adoro o livro, então eu tenho que te perguntar, cara, como é que você escolhe os livros que você lê? Né? Não falta opção. Né? Como é que você seleciona? Quais são as referências que você usa para dizer, não, vou ler isso agora, ou esse autor me interessa ou não? Como é que critério, que referência, que indicações você usa? Olha, Yuri, eu procuro ter... A minha base de leitura é muito eclética, né? Porque eu acho que a gente aprende não só como profissional, mas a gente aprende como ser humano, em primeiro lugar. Né? Então eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de política e eu gosto também de negócios. Né? Eu utilizo algumas publicações de referência, então, por exemplo, Financial Times e The Economist
são leituras que eu tenho, e elas publicam com frequência resenhas sobre livros. Tá? Olha, para ser sincero, eu leio a resenha, em torno de 10 a 20% se encaixa naquilo que eu gosto, e a partir daí eu vou atrás e procuro buscar esses livros. Tá? Então essas são as minhas referências fundamentais. Quando tem algum tipo de curso, Yuri, onde o professor é respeitado, é uma segunda referência muito forte de livro. Essas são basicamente a maneira como eu utilizo, né, para obter meus livros. Maravilha. Eu ia te perguntar isso no final, mas como a gente está falando de livro, não vamos deixar o protocolo ficar acima da fluidez do nosso papo. Tem algum livro que você leu recentemente e que te chamou particularmente a atenção, e que você curtiu e que te foi útil particularmente? Olha, Yuri, sabendo que a gente ia conversar sobre livro, eu refleti um pouquinho sobre isso, e tem 2 livros que nos últimos anos me chamaram muito a atenção, do mesmo autor, por sinal. Um deles chama True North e o outro deles chama Authentic Leadership. O autor chama Bill George. É um ex-professor de Harvard, ele foi CEO da Medtronic por muitos anos, e ele fala muito dessa questão de você encontrar o seu propósito. Né? Que legal. E como você tem que ser um líder autêntico. Né? Você tem que levar aquilo que você tem de melhor, né, para dentro do seu ambiente de trabalho, e mesmo para a sua vida. Né? Isso me chamou muito a atenção, Yuri. Um outro que eu gostaria se você me permite, de recomendar, é um livro da Dr. Brené Brown, que esse livro chama Daring Greatly. Ela é uma professora da Universidade de Houston, se não me engano, e ela fala muito da importância de você tomar risco, e de você reconhecer, inclusive, ser vulnerável e reconhecer que você não é perfeito. Nenhuma pessoa é perfeita, nós somos seres humanos, não é? Como você tomando essa atitude bastante importante, você pode ser um profissional de sucesso. Então, são 3 livros que eu gostaria de indicar, né, para quem quer que seja. Bom, não preciso te dizer que em pouco tempo esses 3 estarão aqui nas prateleiras, na fila aqui, né? Uma indicação sua, para mim, é lei. Com certeza eu vou ler, e aí a gente marca um papo um dia para conversar sobre eles. Muito legal. E, Lacerda, nessa sua caminhada, eu imagino que muitas competências tenham sido importantes para você chegar onde você chegou, né? Ninguém chega numa posição tão interessante, tão proeminente como essa que você chegou, com um conjunto restrito de competências. Mas se você tivesse que destacar uma competência sua que você acha que foi particularmente importante para a sua carreira, para a sua caminhada, para a sua jornada? Olha, Yuri, quando você conversa com outros executivos, normalmente o que eles vão falar para você é que é muito importante a capacidade estratégica, né? Essa habilidade de ver o big picture, de entender onde é que estão as tendências e tudo mais. A segunda, que provavelmente eles vão comentar, uma habilidade muito, muito pessoal particular, de drive for results. Tá? Mas isso é muito na parte focado na pessoa, no indivíduo, no líder. Para mim, Yuri, o que fez a diferença até agora, tem feito a diferença, é muito mais uma habilidade, uma competência mais coletiva, que é como você consegue criar grupos de sucesso, high performing teams. Isso, para mim, eu acho que é o mais importante de tudo, por uma razão muito simples. Os líderes podem ser clarividentes, ter uma habilidade muito grande de ser estratégicos e tudo mais, de drive for results, mas no final do dia, quem vai fazer o resultado acontecer é o time, é a equipe. Não é? Claro, você é parte da equipe, você é o líder da equipe, mas se a sua equipe não for uma equipe diversa, uma equipe competente, uma equipe agressiva, o resto não vai funcionar. Tá? Então, essa eu diria que é a competência que eu me orgulho mais, não é? E que eu tenho procurado trabalhar ao longo do tempo. Muito legal. Se você estivesse dando mentoria para um jovem que está começando na carreira empresarial agora, não é? E ele te perguntasse, ele te pedisse por um conselho, né? Que pode até ser uma dessas competências que você trouxe, ou alguma outra competência,
um jovem aí que esteja começando a sua carreira profissional, que se ele tivesse o privilégio de ter como mentor você, Lacerda, que conselho você não deixaria de dar para um jovem começando a carreira? Olha, Yuri, eu acho que a questão fundamental aqui é você investir tempo para conhecer a si mesmo, a você mesmo. Isso é fundamental, né? Voltando ao ponto que eu fiz antes, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas oportunidades de melhoria, o que é que você gosta de fazer e tem prazer em fazer. E a segunda coisa é, procure ter uma vida balanceada. Né? No seguinte sentido, a parte profissional é fundamental, é muito importante, mas a vida pessoal e a vida espiritual são tão importantes quanto. Ninguém consegue chegar muito longe sem ter uma vida balanceada. Né? Às vezes, Yuri, a gente vai focar mais em uma daqueles 3 elementos que é o trabalho, que é totalmente normal. Numa época de revisão de orçamento, numa apresentação importante, claro que sim, mas a gente não pode deixar as outras 2 áreas desguarnecidas por muito tempo. É importante que a gente encontre esse balanço ao longo da vida. Tá? Perfeito. Essas são as minhas 2 dicas, Yuri. Não? Sabe, se a pessoa consegue ter clareza nesses 2 temas, o resto vem ao natural. Legal. Olha que interessante como funciona a mente da gente, Lacerda. Enquanto você estava falando dessa questão do equilíbrio, ninguém aguenta muito tempo. Cara, sim, surgiu na minha mente um piloto de Fórmula 1 da nossa época mais antiga, chamado Gilles Villeneuve, né? Não sei se você lembra desse cara. Claro, e ele sempre fazia a melhor volta, mas raramente ele ganhava as corridas, né? Quer dizer, era um cara que não conseguia, ele se extenuava tanto o carro que acabava não vencendo as corridas, né? Acho que é um pouco disso que você está falando, né? Quer dizer, muitas vezes os jovens em começo de carreira são super aguerridos, querem trabalhar, workaholic, mas eles não percebem que o que dá o pace de longo prazo para eles é conseguir esse equilíbrio. É disso que você está falando, Lacerda? Exatamente isso, Yuri, porque no final, no final das contas, a carreira da gente, a analogia que eu faço, a metáfora que eu utilizaria, é mais como uma maratona, não é um sprint de 100 metros. Não é? A gente não está aqui para, ok, cheguei ali, entreguei o projeto, ok, mas não é? O que você quer para a sua carreira, o que você está construindo para o seu futuro, o que você aprendeu. Esse é o elemento fundamental. E eu acredito, Yuri, claro que como ser humano, se a gente está bem, se a gente tem uma vida balanceada, então profissionalmente, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter muito mais chances de ter sucesso. Então, vem um pouco por aí essa reflexão. Perfeito. Agora, inevitável fazer essa pergunta, né, sobre ter uma vida equilibrada, ter uma vida boa, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Né? Espero que com os próximos entrevistados, pelo menos daqui, sei lá, 3 ou 4 meses, essa pergunta não caiba mais, mas agora ela cabe. O que você tem feito, né, e o que você tem aconselhado os seus liderados, e o que a Mondelez tem feito para estimular os liderados a manterem esse equilíbrio nesse momento difícil, em que é tão difícil manter o equilíbrio? Olha, Yuri, essa é uma excelente pergunta. Eu não acho que uma pessoa tenha a resposta perfeita, mas no nosso caso, Yuri, o que nós temos feito é, em primeiro lugar, mantido mais contato com as pessoas, contato mais frequente. Já que a gente não pode ter contato físico, então contato virtual com frequência é fundamental, para que as pessoas saibam que do outro lado da linha tem uma pessoa que realmente tem interesse em você, tá? We care, tá? É uma pessoa que quer ouvir também o que você tem para dizer. Tá? Isso é algo que a gente começa, né, no topo da pirâmide e pede para que todos os nossos gerentes façam até a base da pirâmide. Tá? Contato com frequência, isso é fundamental. A segunda é flexibilidade. Tá? Nesse mundo onde as pessoas trabalham mais de casa, Yuri, você precisa ter flexibilidade porque as pessoas têm filhos estudando a partir de casa, as pessoas têm as suas responsabilidades, né, junto com seus cônjuges. Então, o importante é que o trabalho seja feito. A hora que ele será feito e como vai ser feito, a pessoa precisa ter a liberdade para poder decidir. Tá? Essa é a segunda questão. Particularmente, Yuri, para mim, o que me ajuda muito é fazer esporte. Então, eu procuro manter a minha rotina,
de esporte, no meu caso é corrida, eu corro na rua, é algo que eu gosto bastante, eu procuro manter isso porque isso me ajuda não só a minha mente, como também o meu corpo. Muito legal. Tá, você está numa fase aí na Suíça que dá para sair para correr, né? Não está nevando, agora está tudo tranquilo. Agora está um tempo bom aí, não é isso? Olha, Yuri, eu tenho um amigo escocês que me diz o seguinte: o problema não é a temperatura, o problema é como você tá vestido. Né? Então, mesmo com 0 grau, a gente sai para correr também. Muito bom, muito bom. Ainda mais um cara determinado como você. Tenho certeza que você corre na neve, inclusive. Muito bom. Não tem problema nenhum. Agora, Lacerda, uma última questão que eu queria levantar com você. Quando você olha para os dispositivos de aprendizado que a Mondelez oferece para os liderados, quais deles você mais acredita? Né? Eu imagino que no portfólio de possibilidades de desenvolvimento da tua equipe, tem coisa que você olha e fala, isso aqui, não sei, é enrolação. Não, isso aqui funciona, isso aqui é efetivo. Né? Considerando todo esse tempo que você tem liderando pessoas e certamente investindo em desenvolvimento das pessoas, de tudo que você viu, né, que uma empresa pode oferecer para um colaborador como ferramenta de desenvolvimento, né, o que você acha que funciona mais e até onde você acha que vai o papel da empresa, a partir de quando é o papel do liderado nesse processo de aprendizado? Né? A gente olhou bastante para o seu processo de desenvolvimento. Agora, eu queria ouvir e ver como você olha para a tua empresa como uma learning organization. O que você acha que funciona, o que não funciona, qual é o papel da empresa, qual é o papel do teu liderado? Olha, Yuri, aqui na Mondelez, a filosofia é a seguinte: depois de muita discussão, de muita conversa, a filosofia é 70-20-10. Okay? É algo simples, e eu explico o que significa isso. 70% do seu processo de aprendizado deveria ser ligado ao seu on-the-job training, aquilo que você faz, as experiências que o teu próprio trabalho propicia. 20% do tempo deveria ser dedicado, o tempo do esforço deveria ser dedicado ao coaching, ao mentorship, ao aconselhamento, né? E 10% ao treinamento formal. Okay? Que é em sala de aula ou em webinars e assim por diante. Né? E algumas pessoas, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, a pessoa fala assim, puxa, mas somente 10% em educação formal. Eu falo sim. Se você zoom out e pensa quantas horas você trabalha por semana, que são em torno de 40, 50, se você dedicar 4 a 5 horas por semana para o ensino formal, está muito bom. É verdade. Isso? Então é uma questão de perspectiva. Não é? Então esse é o primeiro elemento, Yuri. Entender quais são as oportunidades de carreira são importantes. On-the-job training é a peça mais importante, mais fundamental, porque é aí que você passa a maior parte do tempo. É? Segundo, escolher um bom mentor, ter um bom coach, também é importante porque essa é a parte da reflexão, é a parte do aconselhamento. Uma pessoa que tem uma visão mais ampla da vida, uma visão mais ampla da carreira, pode te aconselhar e pode refletir junto com você, pode te ajudar a pensar. E por último, claro, a gente nunca pode deixar de lado a questão da educação formal, porque é aí que você vai aprender realmente algumas ferramentas diferenciadas, você vai aprender muito mais a parte também de liderança. Eu queria reforçar, Yuri, um ponto nessa questão de educação formal. Depois da gente testar muitos consultores, muitos programas de treinamento e assim por diante, o que a gente entendeu como fundamental é, em primeiro lugar, ter clareza a respeito das competências que são importantes para o teu negócio. Então, a função, por exemplo, de vendas tem um set de competências, um conjunto de competências diferentes da função de marketing, que é diferente da função de finanças. Então, você precisa estar bastante focado nesse aspecto e entender quais são essas competências fundamentais para desenvolver o programa de treinamento adequado. E a partir daí, Yuri, utilizar um mix entre ajuda externa, que é um consultor, ou um professor, ou um treinador, junto com treinadores internos, pessoas que falem a língua da empresa,
pessoas que entendam dos processos dessa empresa, assim por diante. É essa combinação que faz com que você tenha mais chances de ter um programa de treinamento e desenvolvimento de sucesso. Legal. Esse 70, que é o aprendizado on the job, que eu concordo totalmente com você, é onde acontece o grosso do aprendizado mesmo, é onde tem que estar a maior parte da energia. Algo que a gente, como parceiro da Gallup, vem aprendendo é que o papel do líder nessa fase Sim. é muito intenso, é muito grande. Ou seja, você Sim. aprende no trabalho na medida em que você tem um líder que seja, de alguma forma, alguém que te guia nesse processo. Claro. Como é que você vê isso? Como é que você vê o papel do líder no aprendizado do liderado? Né? Como é que você vê que ele pode turbinar, que ele pode catalisar o aprendizado do liderado? Em primeiro lugar, Yuri, entender qual é o ponto a ser desenvolvido pelo subordinado, né? Pela pessoa que está passando pelo processo. Né? Então, é relativo à área de liderança, é relativo à área de competências específicas, né? É a parte estratégica, qual é o objetivo a ser desenvolvido? Né? Segundo lugar, é contratar isso, né? Entre chefe e subordinado, ok, o que vai ser desenvolvido nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano? Né? Uhum. E depois, Yuri, acompanhar o processo, é você ter conversa ao longo do tempo naquilo que tem surtido efeito e aquilo que não tem surtido efeito. Tá? Quais são as melhorias que podem ser feitas? Tá? Esse processo de feedback constante, tá? é um processo que cria uma relação de confiança entre os dois, tá? E cria essa vontade em ambos de fazer acontecer. Tá? Obviamente que para isso acontecer, Yuri, precisa ser um ambiente seguro, tá? Um ambiente onde as pessoas possam falar livremente, tá? E um ambiente onde os dois tenham como objetivo o desenvolvimento profissional daquela pessoa. Né? Então, estou assumindo que esse é o caso aqui, nós estamos conversando na maior parte das situações. Muito bom. Muito legal. Lacerda, eu ficaria aqui conversando com você a tarde inteira, lembrando a nossa época de MBA, como foi uma época gostosa, onde a gente fez tantos bons amigos, mas eu sei que você tem, né, os seus desafios profissionais aí, o seu tempo é escasso, e você tem a tua família, as tuas coisas pessoais para fazer, então eu vou te agradecer profundamente, né, pela tua atenção, até porque a tua empresa faz biscoito, chocolate, cara, isso é um serviço impagável para o mundo, principalmente para um chocolatra, então eu não vou te deixar diminuir o ritmo aí. Então, cara, Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente a sua participação, tenho certeza que um monte de gente vai recolher, vai tirar insights muito importantes dessas suas considerações. Muito obrigado, meu amigo, pela tua participação e pela generosidade em compartilhar essa sua trilha, essa sua carreira tão bonita. Sempre um prazer em falar com você, Yuri. Parabéns pela sua própria carreira, que eu continuo acompanhando muito de perto. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Um grande abraço, Lacerda.